Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Para nós, motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui, reunidos para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Quantos vieram aqui para adorar o Senhor nesta noite? Receber a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, e por isso ela vem para nos instruir, para nos ensinar, né? E quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, devemos ser melhores, não para nos gloriarmos, mas para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos. Glória a Deus. Alguns dizem Atos dos Apóstolos, outros dizem Atos do Espírito Santo. Glória a Deus. Atos capítulo de número 2. Glória a Deus. Versículo de número 42 a seguir. Atos 2, 42. Quantos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, quando nós olhamos para esta palavra tão gloriosa, nós vemos aqui que o Senhor, Ele tem uma doutrina para nós. Doutrina é uma maneira de a gente estar mais aprimorado na vontade de Deus. Nós vemos que existem por aí várias doutrinações, né? Se nós olharmos em vários segmentos, cada um que quer que aquela pessoa se adeque os seus modos de ensino, de viver, ele vai fazer uma doutrinação. Isso nós vemos em todas as áreas. Mas a igreja, ela tem uma doutrinação vinda de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele quer que o seu povo, a sua igreja, os seus escolhidos, tenham um padrão de vida, um padrão de santidade. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, já começa por aí, que para ver ao Senhor nós temos que nos santificar, temos que buscar a Ele de todo o nosso coração, para que possamos ter uma intimidade maior com o Espírito Santo, e assim receber os ensinamentos do Senhor, e o Espírito Santo nos ensinar também, porque receber o ensinamento nós recebemos todos os dias, né? Mas para fixar ele no nosso entendimento e nas tábuas do nosso coração, precisa da ajuda do Espírito Santo, trabalhando todos os dias da nossa vida. E se nós não dermos esta vazão ao Espírito Santo, para ele trabalhar em nós, é a mesma coisa de
como diz o ditado, entra num ouvido e sai no outro. O Senhor tem nos chamado para que possamos ser testemunhas das suas obras, dos seus feitos. Para testemunhar, devemos estar aptos, segundo o seu querer e a sua vontade. Quando nós olhamos aqui em Atos dos Apóstolos, nós vemos que os crentes, a igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina esta recebida de Deus, do Espírito Santo, quando Jesus disse que ele subiria ao céu e ele rogaria ao Pai que enviasse o Consolador, para que ninguém ficasse órfão, né? E esse Consolador, ele iria fazer com que cada crente lembrasse de tudo aquilo que foi ensinado na palavra do Senhor. Então o trabalho do Espírito Santo é fazer nós lembrarmos dos ensinamentos. O trabalho do Espírito Santo é habitar em nós. Ele não nos deixará órfão, não nos deixará sozinho. Doutrina do Senhor é o ensinamento que o Senhor nos dá através da palavra, para que possamos servi-los de todo o nosso coração. Aleluia. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos aqui que o Senhor, Ele tem algo maravilhoso para falar conosco. Quando nós olhamos aqui no versículo 46, diz assim: e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Hoje nós não ficamos todos os dias no templo, não é verdade? Hoje nós viemos ao templo, aqui na nossa sede, é dia de quarta, sexta ao domingo, domingo pela manhã. Nas congregações das cidades e dos bairros, é terça, quinta, domingo pela manhã, domingo à noite. Não são todos os dias, mas muitas vezes as pessoas acham isto ainda um pouco pesado, de estar esses dias no culto, e às vezes é 1h30, 1h40, depende do culto, né? Às vezes tem pessoas que passam um pouquinho do horário, mas é 1h30 de culto, e às vezes as pessoas não se dedicam para buscar ao Senhor. Temos tão pouco tempo. Eu penso que 1h30 para nós servir ao Senhor, que temos 24 horas por dia, é pouco. Deveríamos dar pelo menos o dízimo do nosso dia para Deus. 24 horas seria mais ou menos 2h40. Nós deveríamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, todos os dias. Todos os dias. Mas a Bíblia diz que os judeus, os cristãos ali da igreja primitiva, eles estavam perseverando, unânimes, todos os dias no templo. Todos os dias no templo. O que significa isso? Primeiro amor. Aquele primeiro amor, esperando a volta de Jesus, a promessa que Ele disse: eu vou voltar para vos buscar, aleluia. Só que tem um porém. Se Jesus, Ele demora um pouquinho para voltar, mas nós não demoramos para ir, porque a nossa vivência, ela é de 70, 80 anos, o que passa disso é canseiro e enfado. Então uma hora nós vamos. Então é muito melhor esperar a volta de Jesus, e Jesus nos surpreender, nos chamando, do que nós ficarmos buscando os nossos próprios interesses, esquecendo de estar na igreja, deixando de vir ao culto nos dias em que deve estar. Por isso a unanimidade, a perseverança, ela é essencial para a vida do cristão. Se nós queremos alcançar a estatura de varão perfeito, de homem de Deus, de mulher de Deus, nós temos que estar perseverando na doutrina, nós temos que estar unânimes, num só pensamento, num só desejo, num só propósito, numa só vontade, adorando e servindo ao Senhor com alegria. Devemos vir para a casa do Senhor alegres, não sentindo um fardo. Eu vou hoje porque senão fulano vai falar de mim. Se eu não for hoje, alguém vai pensar mal de mim. Não, eu venho para a casa do Senhor porque eu tenho prazer de servir, de adorar, de buscar, porque Ele me chamou, me tirou lá do lamaçal do pecado, me tirou lá da sarjeta, me tirou lá dos vícios, me tirou das drogas, me tirou de tantos lugares e me colocou neste lugar. Então eu estou aqui para servir e adorar ao Senhor na beleza da santidade.
Eu glorifico a Deus. Você pode glorificar a Deus comigo? Adore ao Senhor, queridos. É o momento que nós temos para termos intimidade com Ele, para servir a Ele, receber o ensinamento. E Ele está falando conosco nesta noite. Ele está falando conosco. Perseverar. O que significa essa palavra? Às vezes muitas pessoas não entendem. Eu anotei. Perseverar. O que é perseverar? É uma maneira de se conseguir fé e ter em mente um objetivo e perseverar nele. Ou seja, você tem em mente um objetivo. Qual é o objetivo? O meu alvo é o céu. Aleluia. O meu alvo é Cristo. Alabaçou de candarabás. Eu não posso me desviar deste alvo. É um objetivo isto, não é? Então você vai perseverar nele. Perseverar nele é a firmeza ou a constância num sentimento, numa resolução, num trabalho, apesar das dificuldades e dos incômodos advindo do esforço, na resolução da situação. Complicado, né? Está esforçando, está ardendo, está difícil, mas eu vou continuar caminhando. Eu não vou olhar para trás. Não vou olhar para trás não. Eu vou olhar para Cristo, autor e consumador da minha fé, aleluia. Oh glória, é para isto que eu fui chamado, é para isto que a igreja foi chamada, para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Hoje, amados, há uma inversão de valores muito grande, uma inversão de valores. Eu vou servir a Deus, eu vou para a igreja para me ficar rico, vou para a igreja para me pegar a chave de uma casa, eu vou para a igreja para pegar a chave do carro. Não, isto o Papai do Céu nos dá quando nós trabalhamos com sinceridade, entregamos na casa do Senhor aquilo que é do Senhor, entregamos os dízimos, a oferta. Deus vai abrindo porta onde não tem porta, e Ele nos faz prosperar. Aleluia. Eu quero profetizar de olho aberto aqui para você nesta noite, a bênção de Abraão para a tua vida. A bênção da prosperidade, meu irmão, porque nós somos filhos de Abraão, então nós temos essa bênção de Deus na nossa vida. Não precisa ficar ansioso. Eu fico ansioso, eu não prospero, eu não saio da onde eu estou, parece que eu fico tocando de roda, eu não saio do lugar. Não, você sai do lugar a partir do momento que você começa a investir no reino de Deus. A partir do momento que você está perseverante é ficar firme, é ficar focado no alvo, é não tirar o seu olho do alvo que é Cristo, do alvo que é o céu. Às vezes nós queremos receber as bênçãos de Deus, mas uma hora estamos aqui, outra hora estamos ali, outra hora estamos lá, você não sabe, né? Mas o cristão, ele tem que estar perseverando com alegria no Senhor e dizendo: ora vem Senhor Jesus. Se eu não conseguir hoje, se eu não conseguir amanhã aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, mas uma coisa eu tenho certeza: o céu está garantido, aleluia, e é para lá que eu vou, e é para lá que nós vamos, aleluia. Então nós não podemos nos perder nesta caminhada, porque se nós ficarmos ociosos, pensamento vagueando, os nossos sentimentos ficar alheio, nós podemos nos embaraçarmos com as coisas dessa vida, e uma vez embaraçado, meus irmãos, é muito difícil demais, é muito difícil. Conta a história de um pessoal que tinha um sítio, e eles tinham criação de galinhas, de pintinhos, né? E aí aquela galinha, ela ficou por ali, e o filhotinho dela estava preso. Ele estava preso. Eu ouvi essa história e eu achei interessante. O filhotinho dela estava preso ali, o pintainho, como diz as pessoas, né? Estava ali preso, e aquele barulho em volta do galinheiro, mas o dono percebeu. Aí ele falou: vou chegar ali, ver o que é aquilo. Quando você chegou, aquele filhotinho estava preso num fio de cabelo. Tinha enrolado um fio de cabelo no pé, e estava enrolado num galhinho da árvore, numa raiz da árvore, e ele estava preso pelo pé, e não conseguia sair do lugar. E
quantas pessoas hoje que estão presas, irmãos, em coisas tão pequenas, presas em coisas pequenas, não consegue sair do lugar, por quê? Porque ficou amarrado, embaraçado com as coisas desta vida. Mas quando nós perseveramos na doutrina da palavra do Senhor, não tem nada que venha nos embaraçar. Por quê? Porque o Senhor, Ele vem nos limpar. A Bíblia diz que Ele é o dono do jardim, Ele é o dono de tudo. Então Ele chega no seu jardim, Ele chega e Ele vai podando, Ele vai tirando as arestas. Para quê? Para que possa crescer, para que possa produzir mais. E às vezes nós recebemos de Deus o momento da poda. O jardineiro, o vinhateiro, ele não vai de qualquer forma, ele sabe o horário, o tempo, diz que tem um momento, né, da estação, da lua, para que venha podar e venha dar fruto, mais fruto. Então nós temos que perceber quando a poda está sendo segundo o querer de Deus, porque é para que produzamos mais fruto na obra do Senhor. E onde Deus vem nos podar? Na sua casa, na palavra do Senhor, porque a Bíblia diz, a própria palavra diz que ela é como uma espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, aleluia, ela vai até a divisão das juntas e das medulas. Então o Senhor, Ele tem esta capacidade de fazer esta divisão, Ele tem esta capacidade de atingir o mais profundo da nossa alma e tirar fora aquilo que está nos atrapalhando. Então nesta noite eu creio que Deus está nos trazendo esta palavra e falando conosco. Mas para quê, pastor Vicente? Para que possamos crescer na graça, no conhecimento, fazendo a vontade de Deus com alegria, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando para frente, olhando para cima, porque o céu é o nosso alvo, e é para lá que nós vamos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Doutrina. O que é a doutrina? Doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Então o Senhor, Ele tem essa doutrina para nós. A doutrina, ela é maravilhosa, vem nos ensinar, vem nos moldar. E quando isto acontece, nós sabemos que no mundo, no nosso planeta, existem várias nações, né? E cada nação tem o seu costume, sim ou não? Cada nação tem o seu costume. Nós vemos o Brasil é uma nação que tem muitos costumes, por quê? Tem muitas etnias, muitas pessoas de outros países, muitas culturas. Só que aqui no Brasil também tem uma cultura cristã, que somos nós, os crentes, é uma cultura cristã. E essa cultura, ela é dada por Deus. Então existem pessoas que querem a vida de qualquer maneira, querem viver uma vida light, querem viver uma vida de qualquer maneira. Existe a cultura para aquilo ali, né? Liberdade, libertinagem, sei lá como que se chama, mas existe aquele tipo de cultura que as pessoas importam, traz do outro país, isso é bom para nós, é bom para a carne, vamos festejar, vamos fazer as coisas segundo o querer da nossa carne. Mas a igreja não, a igreja ela foi chamada para ter uma cultura celestial. Essa cultura é implantada por próprio Deus, pelo Espírito Santo, amado. Sabe por quê? Porque nós não estamos fitados nossos olhos só aqui, não. Adquirir bens aqui nessa terra, prosperar aqui, morrer, tudo acabou. Não, nós estamos interessados pelo seguinte, que nós vamos trabalhar aqui, vamos adquirir aquilo que Deus nos der, tudo bem, mas depois que o livro fechar a página, alguém pode dizer assim, é o fim. Não, o livro, ele vai abrir outra página e vai dizer assim, no céu tem continuidade.
A sua vida continua lá, então é para lá que nós vamos. Nós estamos aqui numa preparação, nos preparando para buscar ao Senhor, servir ao Senhor. O crente que às vezes ele não tem prazer de estar no culto, não tem prazer de estar na igreja, eu não sei o que ele vai fazer no céu, porque no céu não vai ser um período de 1h30 não, lá vai ser todos os dias, a eternidade, o crente na presença do Senhor. Então se alegra, crente, você que já não faz tempo que não fala em línguas estranhas, fala em línguas, fala em mistério com o seu Deus, seja um crente renovado, cheio do Espírito Santo, deixa o Espírito Santo agir na tua vida, aleluia, deixa Ele te renovar, eu creio que o Espírito Santo, Ele fica olhando, Ele quer visitar cada vida, e às vezes nós impedimos o Espírito Santo de trabalhar, porque nós ficamos naquela posição assim, eu não vou dar glória a Deus, eu não vou falar nada, só se eu sentir, tem que tocar em mim. Não, irmãos, servir a Deus não é esse negócio de sentimento, não. Nós damos glória a Deus quando sentimos, e quando nós não sentimos, nós damos glória a Deus para sentir, aleluia. É assim que funciona, você passa a adorar e glorificar o Senhor para você sentir a presença dEle, e nesta noite Ele quer se fazer presente, manifestar a glória a Deus aqui neste lugar, a glória dEle na tua vida. Você quer receber a bênção de Deus? Então levanta a sua mão para cima, seja um crente livre, liberto, abra a sua boca que é santa, e glorifica o Deus que é santo, porque Ele está aqui no nosso meio nesta noite. Quantos creem pode adorar o Senhor, aleluia. Oh, coisa gloriosa, amados irmãos. É tanta coisa aqui para falar, irmãos, que a gente até fica meio empolgado, porque a gente quer transmitir o que Deus tem colocado no coração. Nós vivemos num tempo tão difícil, né, irmãos? Tempos difíceis, mas nós somos crentes, irmão. Nós somos chamados no meio do fogo. Nós somos chamados no meio do fogo, nós vamos subir no fogo, puro fogo, irmãos. Nós não podemos ficar cabisbaixo diante da dificuldade, não. Mas eu estou depressivo, eu estou oprimido, eu estou chateado, estou endividado. Irmão, vai dando glória no meio da prova, no meio da luta. Por quê? Porque quando nós damos glória no meio da prova, no meio da luta, significa que nós estamos perseverando na fé. Perseverando na fé. Eu tenho fé, estou passando por essa prova, por essa luta, mas estou dando glória. Irmão, mas você não está passando problema? Estou. Por que você está dando glória? Porque eu tenho fé. Isso aqui, o problema é agora, mas daqui a pouco vai passar. Essa enfermidade é agora, mas daqui a pouco Jesus vai curar. E se Ele não curar? Se Ele não curar, Ele me leva para o céu perto dEle. Aleluia, eu vou morar com Ele. E lá no céu não vai ter enfermidade, lá no céu não vai ter dor, lá no céu não vai ter problema, lá no céu só vai ser glória a Deus e aleluia. Mas eu estou com hernia de disco, estou com bico de papagaio. Irmão, costuma com isso aí e pede para Deus fazer um milagre. Não deixa isso te impedir você de vir na igreja. Eu tenho tanta dor às vezes no meu corpo, eu falo, Senhor, se eu for olhar para a dor, eu não vou para lugar nenhum. Então a dor que se vira, porque eu vou servir ao Senhor com alegria. Vou servir a Deus com alegria. Oh, glória a Deus. Depois dos 50, irmãos, depois dos 60, irmão, você não está escape não de não ter dor não, meu filho. Não está escape não. Você tem que carregar ali algum analgésico, alguma coisa. Mas eu sou crente. Irmão, tem gente que fala, eu sou crente, não tomo remédio. Então vai para o joelho e adora a Deus na dor, que Deus vai te abençoando e você vai servindo a Ele com alegria. Oh, coisa gloriosa, irmão. É servir a esse Senhor maravilhoso que é o nosso Deus. Dentro dessa palavra, eu quero dizer para os irmãos as características da igreja verdadeira. Eita, glória a Deus. Eu quero fazer parte dessa igreja verdadeira, irmãos. Eu quero fazer parte da igreja verdadeira, porque tem a igreja falsa? Tem, irmãos. Tem a igreja meio paraguaia, assim, que ela é meio falsificado. Não, mas Deus não chamou nós para ser falsificado, não, meus irmãos. Deus nos chamou nós para sermos verdadeiros, aleluia. Olhar no olho do outro e dizer para ele, eu te amo em Cristo Jesus. Mas se tiver aborrecido com o outro, chegar assim, você me chateou, rapaz. Mas tudo bem, eu te peço perdão, então vamos fazer as pazes aqui. É assim que funciona. A igreja de Cristo, ela é verdadeira, aleluia. Ela é verdadeira, louvado seja o nome do Senhor.
Meus queridos, abra sua Bíblia no livro, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Coisa maravilhosa, servir esse Deus, irmãos. Eu vou dizer para vocês que nesta caminhada, que nós temos caminhado na presença do Senhor, Deus tem nos dado muitas experiências, muitas coisas nós temos enfrentado pelo caminho, sabe? Mas, irmãos, se uma coisa que eu digo é o seguinte: eu olho para minha esposa e falo para ela assim, ó, eu quero ver se eu consigo salvar a minha vida e da minha esposa, do meu filho aqui na oração. Quem salva é Deus, né? Mas preservar eles dentro da arca. Irmão, porque preservar a nossa família dentro da arca é difícil, viu? Mas ó, se você conseguir preservar a tua família dentro da igreja, já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho, porque hoje, às vezes a gente luta tanto para colocar os outros dentro da igreja, e a gente joga a família para fora. E Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que a nossa família fique dentro da arca, dentro da igreja, aleluia. Então eu digo para ela, quando às vezes a gente enfrenta algumas lutas, eu falo assim, ó, o negócio é dessa forma, vamos cuidar da nossa vida, da nossa espiritualidade, vamos permanecer firme, porque tem pessoas que não querem nada com Deus, e além de não querer nada com Deus, Ele quer te empurrar para fora também. Então se você não toma cuidado, você começa a se contaminar com sentimentos egoístas, com pessoas pessimistas, com pessoas que é o que está aqui, ó, não fazem parte da verdadeira igreja. Poderão fazer num futuro bem próximo? Sim. Mas por enquanto tem que ser transformados. Pastor, mas tem isso na igreja? Claro que tem, irmãos. Pedro não caminhou com Jesus o tempo todo, no final Jesus não falou, quando se converter, rapaz, você cuida das minhas ovelhas? Jesus não falou isso para Pedro? E ele não caminhava com Jesus? Então às vezes, irmãos, tem pessoas caminhando lado a lado com você que ainda não está convertido. Não está convertido. E às vezes quer ter direito de opinião na tua vida. Olha, Deus falando aí, hein? Às vezes quer ter direito de opinião nos teus negócios. Às vezes quer ter direito de opinião até na tua chamada. Ah, faz assim. Ô fulano, faz assim. O que você acha de fazer assim? Não, irmão, você é crente. E quem te direciona é o Espírito Santo de Deus. Se você orar e fazer tudo certinho como está a Bíblia, irmão, a Bíblia diz assim, que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo de número 1, e nem se deter no caminho do ímpio, e nem receber conselho do ímpio. O crente não recebe conselho do ímpio, o crente ele é aconselhado pelo Espírito Santo. Vamos ler aqui Efésios capítulo 4, versículo 1 a seguir, que diz assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, eita glória a Deus, irmãos, com toda a humildade, olha que palavra, e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus,
para cumprir todas as coisas. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Uma leitura um pouco extensa. Esse texto prega por si só, mas a gente discorre alguma coisa aqui que Deus tem colocado no coração. O crescimento da igreja depende de homens chamados para o ministério. A Bíblia diz que Deus, Ele deu através de Jesus dons aos homens. Existem os dons espirituais e os dons ministeriais. Dons espirituais: expulsar demônios, revelação, e tantos outros, parece 9 dons. Dons ministeriais, os dons de profeta, dom de doutorado, mestre, pastores, evangelista. Para que é esses dons aí, ministeriais? Para a edificação da igreja, para a sua edificação, para a minha edificação. Quando eu estou assentado ali, naquela cadeira, eu estou aprendendo com quem? Com o dom de Deus, que Deus deu para a igreja. Quem é? O pastor que estiver ministrando aqui. Mas é um jovem. Foi Deus que colocou. É um adolescente. Deus vai falar na boca do adolescente, porque Deus colocou. Então meu trabalho qual é? Ficar ouvindo e aprendendo a palavra do Senhor, porque eu faço parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, amados. É o único corpo, que o corpo está na terra, mas a cabeça está no céu. Jesus está no céu olhando para nós. Ele é o cabeça da igreja, e é Ele quem coordena a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. É para isto que nós estamos aqui, para aprender, para servir a Deus com alegria. Mas, amados, esta igreja, ela é verdadeira. Por quê? Porque ela é transformada. No meio da igreja verdadeira, tem crentes transformados, como diz o texto. No meio da igreja verdadeira, tem crentes que são abençoados, que são espirituais. Então, quando você se depara com um crente que ele não é tão espiritual, você toma cuidado, que às vezes aquelas brincadeiras com conversas mundanas, elas podem entrar no teu interior e te tirar da presença de Deus, porque o crente verdadeiro, ele é espiritual. Às vezes ele brinca com alguma coisinha assim de leve, que não tem tanta contaminação, mas se partiu para a ignorância de coisa errada, o crente ele tem que sair fora, porque ele serve um Deus que é santo, e esse Deus que é santo, ele não reparte a sua glória com ninguém. Aleluia. Nós estamos servindo a este Deus santo, maravilhoso, amados. Então esta igreja verdadeira é uma igreja que tem pessoas transformadas, tem pessoas amorosas, como diz aqui na palavra do Senhor, pessoas que agem com humildade, mansidão. Mansidão. Nós temos que agir com mansidão, nós temos que agir com humildade, nós temos que ser longânimo, tem horas, temos que suportar um ao outro em amor. Se dependesse de nós, humanamente falando, nós não era nada disso aqui. Preste bem atenção, irmãos.
Nós não éramos nada disto daqui. Eu já vi, eu já presenciei crente bater boca com pastor. Sai dessa igreja, né? Igreja não é isso não. Pastor falou alguma coisa que você achou que ele está meio... Baixa a cabeça, ora por ele. Porque, irmãos, o peso que tem em cima do pastor é muito. Pensa bem. Quantas pessoas que existem na igreja, e o pastor tem que estar ali, orando por todos na madrugada. É o filho da irmã que está com problema nas drogas, é o outro que está com problema no casamento, é o outro que está com problema financeiro, está pensando até em tirar a vida. Às vezes chega para o pastor e fala: pastor, vem uns pensamentos meio ruins na minha cabeça, pensei até tirar minha vida. Aí o pastor tem que, com todo aquele carinho, mostrar para ele: meu filho, mas olha o que está na Bíblia, olha aqui o que está escrito, você não pode fazer isso não, você não é crente. Eu vou largar minha família, eu vou embora para outro estado, eu vou embora para outro país. Não, meu filho, olha o que diz aqui a palavra do Senhor, é até que a morte o separe. Não fica assim não, vamos servir a Deus, dá um tempo que isso vai passar, essa nuvem que está em cima da tua cabeça, vai vir um vento do Espírito Santo assim soprando, e vai empurrar essa nuvem, e a presença de Deus vai descer na tua vida, você vai mudar esta compreensão. Alabachou de candarai. Irmão, e não é que é verdade mesmo, dali a pouco chega aquele irmão para você e fala: ô pastor, aquilo que o senhor falou para mim aconteceu mesmo. Então, meu filho, é Jesus trabalhando, é o Espírito trabalhando na tua vida, aleluia. Mas aqui está dizendo, humildade é o que nós temos que ter, ser humildes, ser pessoas amorosas. Às vezes as pessoas confundem muito a humildade, né? Confunde muito, mas, biblicamente falando, é dessa forma que nós temos que agir, porque nós somos, todos nós, somos um só corpo em Cristo Jesus. Talvez você está numa posição mais alta, mas você faz parte do corpo. O outro está na posição mais baixa, está lá no dedinho minguinho, mas ele faz parte do corpo, ele também está ali. Tira o dedinho para você ver, desequilibra tudo. Sim ou não? Mas eu sou a mão, então para que serve a mão? Para lavar o rosto, para lavar a outra. Então é assim que funciona na igreja, um ajudando o outro, aleluia. É um ajudando o outro. E olha como Jesus disse assim: importa que você cresça. O João falou, né? João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. O que importa é eu estar ligado nele, aleluia. Se eu estou ligado nele, é isso que importa, porque é para isto que ele veio, para crescer. Jesus, falando de Jesus, e foi o que aconteceu. O ministério de Jesus só foi crescendo, e assim é na igreja, amados. Quando a gente fica marcando passo ali, com um grupinho, com coisas que não agradam a Deus, irmãos, as coisas só tendem a cair, só tendem a diminuir. Mas quando nós nos colocamos na posição de verdadeiros adoradores, da igreja verdadeira, nós não olhamos nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, nós vamos servindo ao Senhor com alegria. Negócio de política, né? Na igreja, uma obrigação, negócio de política, já acabou, faz tempo, tem gente brigando ainda. Deixa a política com os políticos, irmão. O nosso negócio é servir ao Senhor. Deixa eles, vão ter que dar conta diante de Deus um dia. Mas o nosso negócio qual é? Adorar o Senhor. Não vamos nos envolver, nos embaraçar mais com isso, amados. Famílias brigadas por causa disto. Famílias que não passaram o Natal junto, Ano Novo junto. Não, você é do fulano, você é do ciclano. Fica cada um para o seu lado. Não, irmãos, nós somos todos de Jesus. Nós estamos todos de Jesus. Vamos servir a Ele para nós ir para o céu. Aleluia. Oh, coisa gloriosa, irmãos. É quando nós servimos a Deus com alegria. A verdadeira igreja de Cristo, já estou para encerrar. A verdadeira igreja de Cristo
fundamentada na doutrina apostólica, ela é uma igreja de bons costumes e de bons comportamentos. Ela não deve dar escândalo. Vamos ler aqui 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. Tem alguém colocando aí? Está colocando, filho? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Vamos ler esse texto. Olha lá, eu vou até deixar aqui para nós lermos ali na tela. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Olha aí. Judeus, território nacional, aleluia. Os gregos, território mais longe, né? A igreja, nós que somos o corpo de Cristo, nós podemos dar escândalo. Muitos escandalizando a obra do Senhor. Muitos. De vez em quando chega um para mim, mas que está mandando um vídeo aqui, esse pastor dançando aqui, fala, tira isso para lá, não quero ver isso aqui não. Vem tirar a minha paz, não. Você está ligado na presença de Deus, irmão, você dá um trabalho para você ficar ali com fé, buscando o Senhor, e vem um abençoado, olha esse pastor dançando break aí. Eu falo, sai fora com isso aí, meu irmão. Isso aí vai dar conta diante de Deus naquele dia. Vai, irmãos. Pessoas que usaram a Bíblia, usaram o Evangelho para fazer chacota. Naquele dia, o dia que for passar diante de Deus, irmão, vai ser cada chacota que vai levar também. Por quê? São zombadores. Pessoas zombadoras. Usando a Bíblia, usando a cristandade, usando o meio evangélico para se promover. Deus não tem compromisso com essas pessoas não, meus irmãos. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com eles. E nós devemos tomar muito cuidado. Porque sempre aparece um colocando na nossa frente. Olha aqui, veja isso aqui. Não, vou ver não. Não quero isso para a minha vida não. Eu quero ter comunhão com o meu Deus. Eu quero servir a Ele com alegria. Porque eu quero morar no céu. Quantos querem morar no céu? Aleluia. Então vamos servir a Deus com alegria. Glória a Deus. Muitas vezes a igreja ela é perseguida. Mas o bom de estar na igreja verdadeira é que nós podemos ser surpreendidos por Deus. Que Ele muitas vezes pode pegar o perseguidor e fazer ele se converter, como Ele fez com o apóstolo Paulo. Meus irmãos, Paulo tinha carta na mão para prender os crentes, para encerrá-los nas prisões, e até nós vemos aqui na Bíblia que Paulo, ele participou quando Estevão foi apedrejado, ele autorizou o apedrejamento, mas lá na frente, ele tem um encontro com o Senhor, e Deus fala com ele, Jesus Cristo fala com ele, você vai ver como é bom, meu filho, você vai ver como é bom padecer pelo meu nome. Jesus não enganou ele não, Jesus falou para ele, olha Paulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O que é o aguilhão, irmãos? É aquela ferramenta que às vezes a pessoa usa para cutucar o boi, ela tem um ferrão, e muitas vezes o boi, ele dá coice lá naquele ferrão, ele machuca tudo, e Deus estava dizendo para Paulo, você vai ver como é bom, pagar o preço, e me servir, e é assim que Deus faz. Deus pode fazer muitas mudanças ainda no nosso Brasil, irmãos, mas o papel da igreja é continuar orando, orar pelas nossas autoridades, orar pelos nossos governantes, seja mal ou seja ruim, ore por ele, porque quando você ora, você amontou a brasa viva na cabeça dele, e para onde ele for, aquela brasa vai ficar queimando, é assim que vai funcionar, amém meus queridos? A igreja verdadeira, é a igreja que persevera, é a igreja
que fica unânime, num só pensamento, num só sentimento, buscando a um só Deus, Criador de todas as coisas. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus.